Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, de volta. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Você acompanha nesse dia 28 de abril de 2020. São 11 da manhã, mais 30 minutos. E estamos ao vivo aqui com uma programação muito especial, focando aí na cobertura desta pandemia do coronavírus que enfrentamos. Estamos em quarentena no estado de São Paulo. Aqui ao meu lado, ela, Amanda Nascimento. Vamos lá? Vamos lá, o Jornal da Rede Alesp empenhado em levar informação para você. Vamos lá, mais de 4 milhões de trabalhadores já tiveram o contrato de trabalho suspenso ou salário reduzido durante a pandemia de coronavírus. O governo garantiu, porém, que começa a pagar na próxima semana a parcela do seguro-desemprego que foi prometida a esses trabalhadores. O pagamento de uma parte do seguro-desemprego aos trabalhadores que tiveram renda achatada pela crise foi assegurado pela medida provisória 936, que também permitiu a flexibilização dos contratos de trabalho durante o estado de calamidade pública causado pela Covid-19. O valor desse pagamento, porém, vai variar conforme o acordo firmado entre o trabalhador e a empresa. Será de 100% quando o contrato for suspenso, ou de 25% ou 50%, ou até 75% do seguro-desemprego, quando o salário tiver sido reduzido nessas proporções. Ao todo, o governo federal espera destinar 51 bilhões e 200 milhões de reais a esse programa nos próximos 3 meses. E o número de trabalhadores que fizeram acordo com seu empregador para suspender o contrato de trabalho ou reduzir a carga horária com redução proporcional de salário durante a pandemia passou de 4 milhões em menos de um mês e não para de crescer. É o Jornal da Rede Alesp com muita informação, prestação de serviço para você ligado aqui com a gente, sempre a melhor informação. E o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, anunciou que vai tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção no metrô e na CPTM. Essa medida será adotada após uma semana de distribuição gratuita aos passageiros. O governo não informou quando as máscaras começarão a ser distribuídas, mas há estudos de implementar já nos próximos dias. O secretário também reforçou o decreto que recomenda o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo. Desde ontem, a cidade de Guarulhos já conta com a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o sistema de transporte coletivo. Os motoristas podem proibir o embarque do passageiro se não estiver com a proteção. Por isso, os fiscais da prefeitura distribuem máscaras descartáveis nos terminais para quem não tem. E o nosso contato agora no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira é com o deputado estadual pelo Podemos, Márcio da Farmácia. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bem, muito obrigado por estar entrando em contato com a gente poder se manifestar um pouco nessa pandemia, nesse coronavírus aí, né? Deputado, vamos começar essa entrevista, né? Qual que é a sua avaliação sobre a crise do coronavírus? Como o Estado de São Paulo tem se comportado? Como o governo federal tem se comportado aí com as medidas, na sua visão? Acredito, todo mundo está vendo, né? O governador do Estado de São Paulo, João Dória, com o seu vice Rodrigo Garcia, e o secretário da Saúde, tomando as iniciativas que precisavam realmente tomar. Eu acho que todo e qualquer doença, se você previne ela, você tem uma economia muito maior, tanto financeira como também das pessoas, né? Da saúde das pessoas. Então, eu vejo esse enfrentamento com muito rigor e com muita responsabilidade pelo governo do Estado de São Paulo. E nós, deputados, estamos colaborando de corpo, alma e de serviço todos os dias para que isso continue acontecendo.
Bom dia, deputado. Aqui é a Amanda. Obrigada por participar do nosso Jornal da Rede Alesp. O senhor acabou de citar, que os deputados estão aí colaborando. Gostaria que o senhor falasse um pouco, sobre a decisão tomada aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Os trabalhos continuam, porém agora de forma virtual. Os senhores se reúnem para debater assuntos, votar matérias. Quero que o senhor fale um pouco dessa experiência do trabalho virtual aqui no Legislativo Paulista. Sim, formidável sua pergunta, viu? Até porque a população não entende que a Rede Alesp e a Assembleia Legislativa está fechada, as portas, mas não entende o nosso trabalho, como é que está sendo feito dentro do estado de São Paulo. Então, quando a gente tem essa oportunidade de poder falar, a gente explica um pouquinho do nosso trabalho e de vocês também. Primeiro, eu queria dizer para vocês e para toda a população do estado de São Paulo, que o primeiro trabalho do deputado começou, de todos os deputados, os 94 que tem no estado de São Paulo, começou na prevenção. Nós começamos prevenindo os atos do governador, diretamente pela Assembleia, numa discussão quase que diária, feita com o governador e com o vice-governador, para que a gente entrasse num bom senso e que pudesse ter um rumo certo a ser tomado para que as medidas pudessem ser feitas com qualidade e muita responsabilidade. E a outra prevenção que nós tomamos aqui, nós deputados, nós começamos a alertar a população sobre o fato da realmente doença coronavírus, a Covid-19. Nas nossas redes sociais, nós começamos a entrar em contato com o nosso público que nos acompanha no diário, no dia a dia, e também com o público que a gente gostaria de alcançar e que levasse essa informação de prevenção. Qual prevenção é essa? Primeiro, a higiene pessoal. Lavar as mãos, cuidar da sua casa, cuidar do local onde você trabalha, com muita higiene, né? E hoje, inclusive, nós estamos nas redes sociais falando para a população usar a máscara, que foi comprovado que mais de 50% da redução da doença é feita pelo uso da máscara. Então, a gente pede que todos usem a máscara ao sair nas ruas, ao ir em algum lugar que há de necessidade, mas que fique principalmente no isolamento social. Fique em casa, para que possa essa doença passar com mais facilidade e ter menos efeito colateral, que o efeito colateral dessa doença é muito ruim. Mas dentro da Alesp, nós renovamos os nossos trabalhos. Foi uma colocação virtual que foi feita dentro da Assembleia Legislativa, que melhorou os nossos trabalhos enquanto nós não estamos presentes e que fez com que a gente pudesse não parar de maneira nenhuma os nossos trabalhos para que pudesse São Paulo continuar crescendo, continuar melhorando a cada dia que passa. Essa doença veio para tentar bloquear os trabalhos tanto da nossa população como também dos deputados. Mas a gente tem que renovar. E a renovação foi feita através da informatização da Rede Alesp e também da Assembleia Legislativa como um todo, e com isso nós conseguimos fazer um novo método de trabalho. Hoje estamos trabalhando, por exemplo, estou dando a entrevista, mas todos os dias nós entramos em contato com os deputados via líderes e via bancada de deputados, para que a gente possa fazer simultaneamente a discussão dos projetos e as iniciativas do Estado e que nós estamos tomando de preventivo e também de colaboração para que o Estado não pare. Porque na rede do cidadão, na mesa do cidadão, precisa ter a comida, precisa ter a bebida, precisa as coisas acontecerem no Estado e nós estamos acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo desde o agropecuário até chegar na mesa do cidadão para que isso não pare, porque a doença é um problema, mas outros problemas são os processos econômicos que acontecem dentro do estado de São Paulo. E nós, virtualmente hoje, trabalhando pela Alesp, nós não paramos de trabalhar e estamos acompanhando presencialmente todos os dias os atos que é feito dentro do estado de São Paulo. Agora, deputado Márcio da Farmácia, é legal perguntar, qual que é a perspectiva
que o senhor vê de volta de aceleração da economia, depois que tudo isso passar? Qual que é o prognóstico, na sua visão, para que a gente saia rápido dessa crise, assim que passar toda essa situação de saúde? Sim, boa pergunta, viu? Isso é uma pergunta que a gente ouve constantemente da população, e você fez uma pergunta representando o cidadão do estado de São Paulo. Parabéns. Nós temos dois problemas hoje gravíssimos, né? O primeiro, nós estamos vivenciando agora, que é justamente o Covid-19. Fazer o isolamento, a higiene social, né, o acompanhamento das doenças, tentar minimizar o impacto, e parabéns ao governador e ao vice-governador que conseguiu, junto com o secretário de Saúde, achatar o desenvolvimento da doença, aonde nós estamos passando e podendo atender com a rede pública e privada de uma maneira, posso dizer, até confortável, graças a Deus. Não tivemos um pico elevado onde machucou as pessoas, mas nós temos um outro problema, que é uma segunda doença que vai acontecer quando o coronavírus estiver indo embora, que é realmente a parte econômica que vai ficar no estado de São Paulo e no Brasil. Como que é feito isso? Existe pessoas que são pensantes e trabalham na base do planejamento. Para ter esse isolamento social que foi feito pelo governador, todos os dias sentam um grupo da Assembleia Legislativa de Deputados com um grupo de pensantes do governo, e é feita uma discussão diariamente para a gente planejar dia a dia cada passo que a gente está dando para que, lá na frente, o impacto social e econômico seja muito menor. Isso é uma discussão diária que nós fazemos. Os líderes fazem pela liderança, repassam para os deputados, pegam suas opiniões, volta para a liderança e senta com o governo do estado. Eu acho que nunca teve um diálogo tão bom, para que as coisas possam caminhar no rumo certo, igual está tendo agora com o governo do estado e a Assembleia Legislativa. É a mesma conversa, é o mesmo diálogo todos os dias para que a nossa economia possa melhorar. Nós estamos já planejando como é que vai ser retomado a área comercial, a área industrial, e que tenha um impacto menor de desemprego e que volte às atividades normais para que o cidadão possa ter o seu salário no final do mês e manter a sua família com dignidade. Já está sendo feito isso através do planejamento do governo do estado e da Assembleia Legislativa. Agora, deputado Márcio da Farmácia, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a população que nos acompanha neste momento no Jornal da Rede Alesp e também para todo o seu eleitorado. Afinal, né, o senhor é um representante do povo nessa Casa Legislativa. Eu quero deixar um recado que é muito importante. Primeiro, você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, vocês que nos acompanham todos os dias, que acompanham a Rede Alesp, que acompanham os trabalhos que é feito de divulgação, aonde pode chegar a nossa mensagem, confie em Deus. Primeiro, nós temos que ter fé. Fé na parte espiritual, que nos acompanha todos os dias, que nós rezamos para nossos filhos, para nossas esposas, nossas mães, nossos parentes, nossos amigos, para que não só a coronavírus passe, como outras doenças que são familiares e amigos. Tenha fé. Tenha coragem de enfrentar o dia a dia para que a gente possa passar mais um obstáculo. Que o Covid-19 não é a doença que vai matar todo mundo, não. Isso é um obstáculo que veio para esse 2020 agora, e nós vamos passar com muita dignidade e muita responsabilidade. Precisamos dessa coragem de todos vocês. Outra coisa, o brasileiro é um homem trabalhador. O povo paulistano, que aqui se mistura o nordestino, todas as raças aqui no estado de São Paulo, são pessoas corajosas que têm energia para todos os dias levantar e buscar, ir atrás do seu pão e leite para colocar na mesa para os seus filhos. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos passar com muita dignidade, com muita saúde, se Deus quiser. Mas gostaria que cada um de vocês
entendesse também que cada um pode fazer uma colaboração. Olha, nós na Alesp, por exemplo, na Assembleia Legislativa, os deputados, eu no meu gabinete, eu fiz um documento ao Cauê Macris, que é o nosso presidente da Assembleia Legislativa, para que ele pudesse pegar toda a economia que eu fiz no ano passado dentro do meu gabinete e repassasse para as cidades em forma de compra de insumos para os hospitais, por exemplo. Nós fizemos, dentro do nosso gabinete, uma redução salarial, mesmo sem votação, pela Alesp, onde nós pegamos 50% para as bases, que a gente está mandando diretamente do fruto do nosso trabalho. E agora, a Assembleia Legislativa, a Alesp, ela tomou uma responsabilidade, foi o primeiro legislativo do Brasil que colocou um projeto de resolução de redução de salário dos deputados, para que pudesse culminar dentro da Alesp, dos contratos que tem lá dentro, de terceirizados, e junto resolver uma pequena parcela do Estado de São Paulo como colaboração. É lógico que toda essa economia não vai resolver o problema financeiro do Estado de São Paulo, mas essa iniciativa que os deputados tiveram, e também o presidente da Alesp, e os contratos da Assembleia Legislativa que foram diminuídos, esse enxugamento que teve financeiro dentro da Alesp, passou uma verba, e vai passar essa verba, para o Estado de São Paulo, para que possa, no combate ao Covid-19, nós, deputados, ter uma colaboração. Quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, cada um de nós, que fomos eleitos pelo voto da população, que acreditou no nosso trabalho, estamos trabalhando diariamente para que isso passe. Acredite que, logo, logo, essa nuvem obscura vai passar e vai sair um sol brilhante para que todos nós podemos viver com muita felicidade e paz aqui no estado de São Paulo. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e conte com a gente. Muito obrigado, deputado Márcio da Farmácia, pela participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. E vamos seguindo, esta é a programação especial de cobertura da pandemia do coronavírus aqui na Rede Alesp, você acompanhando sempre a melhor informação com muita utilidade pública e prestação de serviço. E os principais aeroportos do Brasil registraram queda de 90% em média nos números de voos e de movimentação de passageiros durante a pandemia do Covid-19. Por conta da baixa procura, as companhias aéreas decidiram cancelar voos e readequar a malha. Os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Brasília e de São José dos Pinhais, na região de Curitiba, estão com as atividades reduzidas desde o dia 1º de abril. E o caso mais emblemático é de Congonhas. Em São Paulo, o aeroporto é o mais disputado pelas companhias aéreas por conta da alta lucratividade da rota e está sem receber passageiros desde o dia 13 de abril. Segundo dados da GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, em abril de 2019, a média diária de pousos e decolagens era de 513. Em abril deste ano, os voos caíram para 70. Por conta das baixas movimentações de aeronaves, a concessionária decidiu suspender as operações no Terminal 1, ficando em funcionamento apenas os terminais 2 e 3. Em Brasília, de acordo com a empresa que administra o terminal, em abril de 2019 foram 406 voos em média. Em abril deste ano foram 21. Com uma redução de mais de 90% na movimentação, a concessionária suspendeu as operações de uma de suas pistas de pouso de decolagem. E no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em abril de 2019, foi registrada uma média de 227 pousos e decolagens. E agora, no meio da pandemia, são 13, conforme informado pela empresa que administra o terminal. Segundo dados da Infraero, no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, em abril de 2019 foram 178 pousos e decolagens. Este número caiu para uma média de 11 em abril de 2020.
No fim de março, já praticamente sem voos, o governo se viu obrigado a conversar com as companhias porque estavam com dificuldade de enviar equipamentos de saúde aos estados pela falta de ligação aérea. A Agência Nacional de Aviação Civil definiu, junto com as 3 principais empresas aéreas do país, Gol, Azul e Latam, a criação de uma malha emergencial. Esta rota ficou 91,61% menor do que originalmente previsto pelas empresas. O número de voos semanais atualmente em todo o país passou de 14.781 para 1.241, segundo a ANAC. E esse é o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira. São 11 da manhã, mais 50 minutos, faltando 10 minutos para o meio-dia. Você acompanhando com a gente muita notícia e prestação de serviço. Nosso contato agora por telefone é com o senhor Marcelo Schumann, que é farmacêutico e CEO de uma empresa farmacêutica. Ele conversa com a gente os cuidados da pele para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, em especial na população idosa. E vamos falar um pouquinho também que ele, com 64 anos de idade, teve a experiência de contrair a Covid-19. Vamos lá, e também dentro da empresa dele, ele começa a fabricar o álcool gel. Seu Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Guga. Bom dia a todos vocês da Rede Alesp. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Seu Marcelo, o vírus da Covid-19 pode contaminar o organismo por meio da pele, não é isso? Como funciona esse processo? Olha, no meu caso, isto se deu, eu acredito, eu estava voltando de uma viagem lá pelo dia 10 de março, passando no aeroporto de Cumbica. Eu fiz algumas análises, tentando entender como seria que eu peguei, de que maneira, porque fui dos primeiros que eu peguei, que pegou coronavírus. Para mim se manifestou dia 22 de março, mas na verdade eu já não me sentia bem todos esses tempos, eu não sentia bem, tinha dor de cabeça, dor no corpo, e enfim. Até que dia 22 de março comecei a ter febre, bastante febre. Mas no meu caso, se manifestou de uma forma diferente. Eu falei com o meu médico, ainda não havia um protocolo definitivo nesse começo para diagnóstico, mas o que valia no meu caso foi meu quadro, que dentro do possível era bom. Eu não tinha tosse, eu não tinha falta de ar, eu tinha dores, eu tinha febre essa que me acompanhou por quase 2 semanas e meia, quase 20 dias eu tive muita febre. E aí, então, muitos cuidados precisaram ser feitos, como, por exemplo, ficar em quarentena, mas também ficar isolado da família, me alimentar no quarto, enfim, tomar todos os cuidados, não misturar com gente, obviamente. E aí, tudo isso aconteceu de maneira repentina e foi marcado pela febre, né? Dor nas costas, muita dor nas costas, dor na cabeça, era um pouco de enjoo. É interessante porque se manifesta de diferentes formas para as pessoas que contraem coronavírus. Várias pessoas têm diferentes sintomas, mas o médico tem as armas para detectar e diagnosticar, não é? Senhor Marcelo, tudo bem? Aqui é a Amanda. A gente está falando dessa questão, né, da contaminação por coronavírus por meio da pele. Essa contaminação, ela pode ser mais fácil ou até mesmo mais perigosa no caso dos idosos? Então, deixa eu comentar algumas questões. A gente trabalha com cosméticos. Da parte farmacêutica ou química, nosso segmento é de cosméticos. E a gente sempre trabalha com pele. Nós sempre trabalhamos com pele e, sobretudo, no segmento de idosos, sobretudo, embora todo tipo de pele, porque a pele é uma barreira de proteção, a maior barreira de proteção
que isola o organismo do meio externo. E a gente, Amanda, a gente vive no meio de bactérias e micro-organismos e contaminações constante. Aliás, passado esse vírus, se Deus quiser ele logo vai passar, como todo vírus. O vírus é devastador. Todo vírus é devastador. Este vírus, pelo desconhecimento. Porque a gente tem pneumonia, tem gripe, H1N1, influenza, e se morre muito mais, muitas vezes, de outros que já são conhecidos. Esse aqui era desconhecido, aqui no Brasil. Então, foi tudo muito mais difícil. Então, quando a gente fala em pele, a pele é uma barreira de contaminação. Você percebe que hoje em dia você tem que usar álcool gel, colocar álcool gel nas mãos, porque o álcool gel, falando em asepsia da pele, tem 70% de álcool. Esse álcool é bactericida, bacteriostático, vermífugo, ou seja, ele mata, ele elimina a contaminação que a gente pudesse ter pego por conta do coronavírus, mas também outros vírus ou micro-organismos que normalmente, até quando a gente está bem, nós temos muitos micro-organismos e bactérias e que estão no nosso corpo. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar com cosméticos, e esse é o lado bom na nossa maneira de pensar, que é o lado da profilaxia. A pele tem que estar íntegra, a pele tem que estar fechadinha, não tem que ter feridas, não tem que ter sensibilidade, não tem que estar exposta, porque quando a pele está exposta, se chega na segunda camada da pele, tem sangue. O sangue exposto faz com que contaminantes, todos eles, cheguem de maneira muito mais rápida dentro da pele. Então, a infecção é muito maior, precipita mais rápido e tudo é menos demorado, mais violento, mais rápido. Então, é fundamental. E o álcool gel, essa fórmula de álcool gel é importante porque faz com que o gel seja bactericida, o álcool seja bactericida, bacteriostático, álcool 70. E o gel, por que se usa gel? E por que pode ser utilizado em forma de álcool em 70 e não ser álcool gel, porém se prefere álcool gel? Porque por ele ser mais consistente, mais viscoso, ele fica aderido por mais tempo, ele fica na pele em contato por mais tempo. E daí a preservação, o cuidado é muito maior. Eu digo mais, passada essa época de coronavírus, eu vindo colega da farmácia, agora creio que chama Márcio da farmácia, ele falando, colega farmacêutico, e a gente vendo que o governo vai abrir, parece que dia 10 de maio, na Europa, na Itália, em Portugal, estão abrindo 4 e 5 de maio, em Portugal 4, na Itália 5, que foram os países mais afetados, né? Menos Portugal, mais a Itália e a Espanha, menos a Alemanha e a França. Eles também começam a abrir. Então, o que eu quero dizer e que eu acho muito importante, continuar com o hábito do álcool gel para sempre. Mãos lidam com o celular, a gente toca no celular, clica no celular, pelo menos umas 20, 30, 40 vezes por minuto. Multiplica por 60, faz vezes 60, faz vezes 24, faz vezes 360. O telefone é uma das ferramentas de contaminação mais poderosas, porque está exposto e porque a gente toca o tempo inteiro, mexe o tempo inteiro. Por outro lado, mexer na roupa, mexer nos sapatos, mexer nas maçanetas dos banheiros, das portas, dos aeroportos, de casa, pegar o jornal, pegar no dinheiro, pegar enfim, tudo que contamina e gente, contamina mesmo. A microbiologia nos permite mostrar como essa contaminação existe, se vê muito claramente. Agora, temos a sorte
que o nosso corpo tem defesas. Se a gente não tiver defesas, a gente estaria sempre contaminado e doente com gripe. Não obstante isso, tem muitas pessoas que têm sensibilidade, porque seu sistema imunológico, suas defesas naturais, que a gente já traz consigo mesmo, a gente traz de nascimento e que a gente constrói também com a alimentação, verdadeiro sentido da alimentação, porque que a gente come para ter vitaminas, proteínas, sais minerais, oligoelementos, para reforçar nosso sistema imunitário, nossa saúde, para ter resistência. E dessa forma, então, eu acredito, e complementando minha fala nesse ponto, que a gente precisa sempre, sim, utilizar álcool gel para as mãos, limpar muito bem as mãos, porque são vetores de infecção constante. Isso é muito importante. Senhor Marcelo, e no caso das pessoas que acabam desenvolvendo algum tipo de alergia nas mãos pelo uso do álcool gel ou até mesmo da água sanitária, né, que também tem sido aí bastante utilizada na prevenção do coronavírus, como que elas podem lidar com isso? Isso pode representar algum risco de contaminação? Olha, você fez uma pergunta muito pertinente. E até então, acho que não foi feito, não foi abordado. Está no nosso pensamento de desenvolvimento de laboratório cosmético, sim, mesmo na universidade, onde a gente trabalha tanto. Depois eu quero contar de um projeto de desenvolvimento de álcool gel na universidade. Obviamente que o álcool, ele é desengordurante. Produtos de limpeza, de higiene para a pele, tem um pequeno, muito pequeno teor de álcool, porque o álcool tira a gordura da pele, tá? Então, tira a sujidade da pele, tira o resto de maquilagem, no caso da mulher. A pele tem glândulas sebáceas, tem muito sebo, tem muita oleosidade, e essa oleosidade adere sujeiras e bactérias, e poeira, e contaminação normal com as quais nós lutamos o tempo inteiro, toda a vida, para evitar. Por isso tem que limpar. O álcool não é menos, não passa sem deixar essa questão presente. Ele desengordura, certo? Quando ele desengordura, ele tira a proteção que a pele normalmente já tem. Então a pele fica muito exposta, muito sensível, que lida com, sei lá, vinagre, ou água sanitária, o sabonete de lavar roupa, o sabonete em pó, o mesmo álcool, a pele fica desprotegida, tá? A gente tem que verificar que ela não fique em excesso, e a gente sempre recomenda utilize um produto cremoso, um creme nas suas mãos. Você utilize um creme básico, um creme simples, para repor a gordura, a oleosidade que a pele tem normalmente, que nós temos normalmente na superfície do nosso corpo, e que a gente percebe muito bem no rosto, por exemplo. A gente olha no rosto no espelho, a gente vê pequenos furinhos, por onde sai o sebo, a gordura, que vai banhando, que vai umectando, que vai molhando a superfície nossa do nosso corpo. E como as células, né, a pele, são células que a gente vê no microscópio, são pequenas células, bilhões de células, uma coladinha com outra, e uma mesmo colada com outra. Não dá, às vezes, para imaginar que não for do setor, mas é assim que acontece. Quando as células começam a perder sua cola, elas começam a abrir, elas começam a formar pequenas feridas, pequenas escoriações, pequenos ferimentos, onde, além de sensibilizar a pele, claro, deixa exposta o sangue, muitas vezes. O sangue que aparece, ou pior, o sangue que fica exposto e ele não aparece, não é? Então, a porta de contaminação está mais aberta. Então, voltando para o caso, a pele fica desprotegida. Então, é muito importante você trabalhar um creme, e a gente já tem desenvolvido isso, um álcool gel com um resíduo, com um toque cremoso, porque é uma maneira de proteger a pele. Porém,
como o álcool, além de bactericida, bacteriostático, e tem de ter, ele é desengordurante, acaba trazendo pela falta de gordura, pelo que você retira, acaba sensibilizando a pele. É muito importante colocar um creme no corpo, um creme de mãos, um creme no rosto, e os cremes já têm bastante gordura. Então, isso é muito importante de ser colocado, porque isto precisa ser feito sempre. Obviamente, nunca deixar de utilizar o álcool gel, e agora parece que é uma campanha que álcool gel tem que estar em todo que lugar. Em todo que lugar, até na bolsa das pessoas. Tem que estar. Por quê? Porque a contaminação está nas mãos constantemente, nas unhas, na boca. E quando a gente fala, a gente, na palavra, né, a gente elimina água, né? Muitos chamam de saliva, né? A gente, se falasse frente a um espelho, a gente estaria vendo que está molhando, cuspindo, entre aspas, o espelho o tempo inteiro. E é assim, dessa maneira, que acaba se contaminando, no caso do corona e de outros vírus, pela saliva, né? Que a gente não percebe, mas a gente acaba eliminando bastante saliva. Então, voltando para o caso do álcool, sim, é muito importante sua colocação. Precisa, fora o álcool, claro, de ser aplicado, colocar um creme umectante emoliente na pele para que ela se mantenha, para que essas células que são coladinhas, elas se mantenham sempre coerentes, coesas e coladas. Eu sempre brinco que nem a graxa de um sapato faz no couro. A pele é viva, então ela mesma produz seu sebo e se lubrifica. O couro não, o sapato. Alguém pisa numa poça de água, o sapato fica branco. Se chega com uma graxa de sapato, que não se usa tanto, mas que é útil, eu uso, se passa no couro, ele fica preto novamente, fica brilhante novamente, fica coeso novamente, não é? No final das contas, sapato é couro, não é? Então essa proteção existe, não é? E tem que ser mantida. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sem dúvida, seu Marcelo. Eu quero aproveitar e agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp especial de hoje. Até um próximo encontro. Um grande abraço, viu? Muito obrigada. A vocês e os idosos cuidar muito da pele. Fundamental, sobretudo. Obrigado. Tá certo? Este foi o Marcelo Schumann, que é CEO de uma indústria farmacêutica, que conversou aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Amanda, nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com muito mais dentro desse Jornal da Rede Alesp. Até já. Não saia daí, a gente volta já. Você acompanha